Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento de reflexão do Evangelho. Hoje iremos iniciar, não vou dizer o capítulo mais importante do Evangelho, porque o Evangelho não tem o mais importante, mas é um capítulo que mexe muito com a gente e que muitos têm dificuldade no entendimento. Se intitula Estranha Moral, capítulo 23. É um capítulo que tem apenas 4 itens fortes e ensina para a gente a nossa vivência diária. Como sempre, o Evangelho, né, iluminando, vamos dizer assim, né, a estrada para a gente seguir a nossa própria vida. O Evangelho é isso, né? Então, esse capítulo, no primeiro item que a gente vai estudar hoje, quem não odeia seu pai e sua mãe, é meio contraditório na interpretação que muitos fazem, principalmente a palavra odeia, né? Porque odeia, a gente nunca vai pensar em Jesus, porque Jesus foi o exemplo do amor. Então, por isso é contraditório todo esse capítulo de Estranha Moral, porque a partir do momento que a gente vai começando a entender a parte moral e a desenvolver a parte moral, a gente vai ficando estranho mesmo. Então, por isso a gente tem dificuldade em entender. E aí são 3 frases básicas que ele fala para a gente logo no início do capítulo. Né? Ele fala que uma grande multidão caminhava junto com Jesus. E aí Jesus se virou para essa multidão e falou: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, dá para imaginar que o pessoal ficou meio espantado, né? Jesus, né, o exemplo do amor, porque ele não só pregava, mas ele vivenciava esse amor total pelas criaturas, pelas pessoas. As pessoas iam seguindo por conta desse magnetismo do amor, iam se abastecendo espiritualmente. Ele se virar para a multidão e falar essa palavra. Então, gera controvérsia logo no início, por causa dessa linguagem. Então, tem 2 opções. Ou essa essência do pensamento de Jesus não foi bem traduzida por quem escreveu, que os evangelhos, né, foram escritos depois da sua morte. Ou então o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra, né? Porque a língua foi feita uma tradução. Tem essas 2 opções. E o que a gente sabe hoje, com o ensinamento da doutrina espírita, né, onde os espíritos esclarecem de uma forma mais clara, é que odiar significa amar menos, ou amar com equilíbrio. Só que na época, ele precisava usar uma palavra forte, né? Ele precisava, como se fosse assim, igual um pai, né? Igual uma mãe, quando a gente é meio rude com os filhos, e a gente fala e depois até se arrepende, mas naquele momento a gente precisa sacudir o filho. Olha só, é o que você precisa nesse momento. Não é o que a gente faz com os filhos às vezes? Depois a gente vai para o quarto, chora, a gente fica arrependida, aí vem o coração, a gente fica com pena, mas naquele momento a gente precisa ser enérgico. E foi isso que Jesus fez. Então, essa interpretação é nossa. Então, odiar é não dar mais importância às coisas externas do que aos sentimentos. É se equilibrar nos sentimentos. Então, Jesus convidou ao pensamento. Não se liga tanto, porque o que vale mesmo é a essência. Depois ele continua falando que quem não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, e mesmo a sua própria vida.
não pode ser meu discípulo. Aí o negócio embolou. Quer dizer, eu vou odiar a minha própria vida? Como assim? Então a gente precisa entender. É uma reflexão forte. Odiar a própria vida é se afastar das coisas que não são importantes para mim e vivenciar a vida verdadeira, mesmo encarnado. Como que é isso? Eu encarnei, né? Eu estou encarnado para passar por determinadas situações na minha vida, né? E quando chega a hora do testemunho, a hora que eu tenho que passar por uma dor, mesmo que eu seja uma pessoa religiosa, mesmo que eu tenha a minha ligação com o Pai, eu questiono. Nosso primeiro ímpeto é questionar. Então ele faz esse convite. E mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, para eu entender a minha própria vida, eu tenho que entender as coisas do Pai primeiro. Não era isso que Jesus falava com os discípulos? Eu tenho que ouvir a voz dos benfeitores primeiro, porque senão não vou entender. Porque tem coisa que acontece com a gente que a gente fica assim, gente, o que é isso? Tem coisa que acontece no país, no mundo, na vivência das pessoas, às vezes não acontece dentro da casa da gente, mas acontece na vida das pessoas. E se a gente está interligado às pessoas, a gente sofre também com os outros acontecimentos. E ultimamente, né, está repleto de acontecimentos. E é esse convite que ele faz. E depois, ele ainda fala que quem não renuncia a tudo que tem, também não pode ser meu discípulo. Nossa, mãe. Né? Convites duros, fortes, mas é o que a gente precisa. Então, para carregar a sua cruz, para renunciar a tudo que tem, para eu entender a minha própria vida, o que eu tenho que fazer? Ouvir primeiro a orientação espiritual. Ouvir a orientação espiritual não é viver só para as coisas espirituais. É viver no mundo, viver com as pessoas, viver com a família, viver com os problemas, viver com os acontecimentos. É viver normalmente. Só que o convite é você viver normalmente, mas você ouvir o Pai. E a gente tem muita dificuldade de fazer essa ponte, vamos dizer assim, né? Viver no mundo, com as coisas do mundo, com as coisas da matéria, que satisfazem, que dão prazeres, né? São prazeres muitos, né? As amizades, os amores, os pais, a família, as coisas materiais, enfim, tudo isso interiorizado. O convite desse evangelho é esse. E aí ele ainda fala mais. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. A gente lê um pedacinho e já fica assim, meu Deus. É um capítulo forte. Por quê? Aquele que dá prioridade ao mundo material que perece, porque o mundo material perece, vai custar mais a estabelecer o vínculo com o Pai. O Pai vai esquecer? Não. O Pai vai deixar de dar oportunidade? Não. Ele está ali juntinho com a gente. Mas a gente tem que raciocinar, porque a doutrina é de raciocínio, que quanto mais a gente se liga a essas coisas que são importantes, a gente vai se afastando desse vínculo primeiro. O vínculo primeiro tem que ser com o Pai, porque Ele é que sabe muito mais na minha vida do que eu mesmo. Então, é um convite a esse vínculo com os bons espíritos, com Deus. Como é que a gente faz esse vínculo? Como é que é isso? É isso que a gente vai estudar hoje. Bom, quanto mais
né? As imperfeições morais, eu vou ler para depois a gente explicar. As imperfeições morais conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus. Primeira coisa, ter noção de que quanto mais eu me aproximo da lei de Deus, mais eu estou junto com o Pai e mais eu sou feliz, independente do que esteja acontecendo. Então, todas as vezes que eu me afasto, eu sou infeliz. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu causo a minha própria infelicidade, que podem resultar em desequilíbrios, alguns graves, causadores de grandes perturbações espirituais. Nas condições em que se encontram essas almas, acumulam inimizades e antipatias, e por isso, muitas vezes, vivem isoladas, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Quer dizer, aí eu vou para o radicalismo. Já que eu não consigo conviver, ter esse equilíbrio entre conviver com o mundo, com as pessoas e com Deus, eu me isolo. Também eu não quero saber mais de nada. Não vou conviver porque eu fico chateada com as coisas que acontecem. Fico aborrecida. Aí eu vou me isolando. É uma prática? É. É a mais correta? Não, porque eu não estou seguindo a lei de sociedade, que a gente estudou no último domingo. Eu preciso dessa convivência para eu me ver. Começa por aí. Eu vou me ver através dos outros que eu convivo. Olha só, Carlos, o que tem para hoje é isso aí. Olha só. Olha direitinho. É você mesmo refletido. Porque eu falo do outro, mas às vezes eu sou igual a ele. E não estou vendo. E outra situação, quer dizer, na situação oposta, o homem que tudo faz para vivenciar a lei de amor, trabalhando diuturnamente pela sua melhoria espiritual, encontra-se envolvido em saudável atmosfera psíquica mantenedora da harmonia espiritual. Aí sim, eu conecto, eu vinculo, eu aceito os problemas, aí sim eu vou carregar a cruz. Como ele falou aqui, eu vou entender a minha vida, eu vou entender porque eu estou passando por aquele problema, eu vou renunciar a tudo que eu tenho. Não é eu deixar minha casa, abandonar tudo, não é isso. Renunciar é amar menos. Todas as vezes que a gente pensar na palavra odiar, é se isolar um pouco da matéria para se alimentar espiritualmente. Não é odiar no sentimento contrário à lei do amor. Então, a gente não está trabalhando para ninguém, não. A gente está trabalhando na nossa própria construção. A gente não está fazendo para o outro. Eu não vou fazer para nada, porque eu fico fazendo, ninguém faz. Né? Eu vivo reclamando, ninguém faz isso. Eu não estou fazendo nada para ninguém, gente. Estou fazendo para mim mesmo. E se isolar, que é a primeira opção, não vai resolver. Você vai marcar passo na sua encarnação, né? Você vai viver isolado do mundo, isolado das pessoas, convivendo com o quê? Com seu orgulho, né? Com as pessoas só que você gosta, ou que você elege, ou que você escolhe, e você não vai fazer um bom trabalho na sua encarnação. E você está cada vez mais afastado da lei de amor. E aí ele ensina para a gente que, em geral, o homem se mantém desatento quanto aos imperativos da sua melhoria espiritual. Ignora os chamamentos que as provações proporcionam. Valoriza excessivamente a si próprio, quer dizer, eu aciono o orgulho, então eu me coloco numa situação superior. Impõe vontades, ações, opiniões e caprichos das pessoas mais próximas. Age como se fosse um ente superior aos demais, alheio à pequenez espiritual em que vive e se compraz, porque possui mais bens materiais, mais cultura ou mais poder. O seu roteiro de vida está centrado no que eu quero. Então eu não estou fazendo a vontade do Pai. Eu me coloco num patamar, coloquei a figura bem ilustrativa, onde de cima eu olho tudo do meu jeito, acionando sempre o meu orgulho, e todo mundo tem que ceder às minhas opiniões pessoais. E eu vou ficando desatento. Porque essa própria situação é uma prova.
essa própria situação de orgulho também é uma prova. Mas a gente acha não. Que eu tive a oportunidade do estudo, que eu tive a oportunidade, né, de crescer na vida. Vamos botar assim que os pais da gente falavam, você tem que crescer na vida. Eu lembro muito disso. Crescer na vida é o quê? Hoje, para mim, crescer na vida é quanto mais eu me aproximo do Pai, mais eu estou crescendo espiritualmente. Não adianta eu ter tudo na matéria que perece e eu estou crescendo na minha vida. Até hoje eles falam que eu tenho que crescer na vida. Crescer, eu não vou crescer mais. Né? Então, eu tenho que crescer espiritualmente falando. Né? Isso era muito comum, né? Até hoje é, mas assim, na nossa época, nossa, se não estudasse, né? Então, essa posição aí, não é o pai que te coloca. É você que sente a necessidade de se colocar nessa posição. E para sair dessa posição, é você que tem que sair. Porque o pai não vai lá e fala assim, não, filha, está na hora, vamos embora. Até fala. Mas não foi você que se colocou nessa situação? Então, é você que tem que descer do pedestal e se colocar e raciocinar. E a gente tem a doutrina que nos ajuda a fazer isso. E aí, Emmanuel disse para a gente no Caminho, Verdade e Vida, na lição 18, 3 coisas importantes. Ele fala assim, peguei um pedacinho só. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal, a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo. Ou seja, quando chega na hora da gente se olhar, da gente se conhecer, a coisa fica mais difícil. Valendo-se de autodisciplina, compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. São 3 coisas que são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Então, autodisciplina, compreensão fraternal, ou seja, compreender o estágio evolutivo do outro, que é a indulgência, e espírito de sacrifício. Então, quando ele fala para perder a vida, para eu largar a minha casa, não é largar a casa, largar tudo lá e vir para cá, não. É deixar lá tudo arrumadinho, mas cumprir com o compromisso espiritual. E se não der para arrumar, arruma depois. Fazer esse equilíbrio de sentimento, porque eu preciso do alimento espiritual também. Então, é ter o equilíbrio entre uma coisa e outra. Né? E aí ele continua falando assim. A importância da transformação moral surge quando a criatura humana constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. Existe um ponto, e o ponto é esse. Quando você começa a ficar enjoado das coisas, né? Você começa a olhar as coisas assim, parece que não tem muita importância a sua vida. Né? Material mesmo. Material, o negócio está estranho. Está estranho, eu acho que eu estou com algum problema. Não está, não. Você está crescendo espiritualmente. Então, os seus valores estão mudando. É justamente a estranha moral. É o que a gente vai estudar nesse capítulo todo. Né? Deixar o cuidado dos mortos, enterrar seus mortos. Tudo isso a gente vai estudar nesse capítulo. Mas a primeira coisa, ele fala que a primeira coisa é quando você constata. Espera aí, tem alguma coisa diferente comigo. Aí você começa a se achar estranho aos outros. Mas você não está estranho aos outros, você está crescendo espiritualmente. Trata-se do primeiro estágio da evolução espiritual. Disse então que o espírito inicia sua jornada para cima, em direção ao supremo bem, afastando-se aos poucos da caminhada horizontal, nitidamente assinalada pelas ordenações da subsistência biológica, alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectivas, etc. Percebe-se nessa fase da evolução que a vontade é vacilante, ou seja, eu estou com um pé lá e um pé cá. Marcada por conflitos. Eu quero ou eu não quero? Eu faço ou eu não faço?
E aí eu entro em conflito comigo mesmo. E eu acho que isso é ruim, mas isso não é ruim. Isso é o início. É o início de tudo. O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições. Quer dizer, eu já estou começando a ver, a detectar aquilo que eu tenho que mudar, né? Que aquilo está feio já não está legal, né? Isso não é ruim, gente. A gente sente vergonha. A gente sente vergonha. Porque quando a gente começa a ver, a gente sente vergonha. Mas é normal. Agrada e desagrada, pois se há os que aplaudem as suas atitudes de mudança, outros fazem críticas graves, desaprovando ou duvidando. Não é isso que acontece com a gente? Estou falando novidade nenhuma. Né? Uns falam assim, não, vai mesmo, você está no caminho certo. Mas a maioria fala assim, gente, você está doido, você está estranho, você está com algum problema. Principalmente os que convivem com a gente, a nossa família, os parentes. Aí ele fala assim, é processo amargo, não resta dúvida. Não receber apoio de quem gostaríamos. Quer dizer, na verdade, quando a gente descobre, a gente quer que a família apoie, né, que os amigos apoiem aquilo que a gente descobriu. Mas eles não descobriram ainda. De pessoas que representam para nós modelo de conduta moral, são os nossos familiares, os nossos amigos. Natural que surjam, portanto, decepções e desconfianças no relacionamento com essas pessoas, principalmente quando, ao se revelarem fragilidades e imperfeições, não contamos com o devido auxílio. Ou seja, nessa de vacilar, porque eu ainda estou no início, né, do meu aprimoramento, da minha subida. Na hora que eu vacilo, ou seja, que eu fico meio fragilizado, eu conto com quem? Com os que estão ao meu lado. E eu vou procurar. Não falei que não ia dar certo. Falei que não ia dar certo, gente. Isso não é vida, não. Isso está errado. Aí começa a colocar que está errado, mas não está. Estamos no caminho certo. Por outro lado, à medida que nos transformamos para melhor, identificamos não só as imperfeições próprias, que é o objetivo da nossa encarnação, como as dos que nos compartilham a jornada evolutiva. Em algum momento, esta constatação pode nos causar desconfortos e decepções. Quer dizer, a gente vai e vem. Dúvidas, né? A gente fica meio vacilante. As quais devem ser superadas. É provável também que reconheçamos no processo espíritos mais adiantados, caminhando junto conosco, sem que nunca lhes tenhamos dado o devido valor ou consideração. São almas bondosas que nos socorrem despretensiosamente nesses momentos. E às vezes é estranho. Estranho que eu digo não é familiar. Eu falo assim, gente, né? Fulano assim está me ajudando mais do que o meu próprio pai, do que a minha própria mãe, do que o meu próprio filho. Saiu de mim o filho, saiu de mim. A gente começa a pensar assim, né? Mas são estágios evolutivos diferentes. E a gente, na nossa caminhada evolutiva, a gente não pode contar com isso. A gente tem que angariar recursos, ajudando a si mesmo e aos outros, mas a gente não pode contar com isso, senão a gente para. E a gente paralisa. E aí, a doutrina espírita representa, nesse contexto de evolução, de melhora moral, um poderoso meio de auxílio, que nos orienta, né? Tal. Aí, vou resumir, né? Bom, o primeiro conhecimento é o conhecimento de si mesmo, que é a questão 919. A cada dia, a cada hora, passar em revista o que a gente fez. Não é isso que Santo Agostinho fala para a gente? Depois, nos traça um caminho reto, iluminado, e mesmo assim a gente vacila, porque a gente está acostumado com outras coisas. Combate as más inclinações e aos maus hábitos. O cultivo de laços de amizade e simpatia. Fortalecimento espiritual por meio da oração, que é o método mais eficaz para a gente caminhar nessa estrada árdua, que não é fácil. E o principal, que é o que o doutor Erma cobra da gente, o trabalho. O trabalho incessante.
O trabalho é a bênção do trabalho, que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com a qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Simpatia de quem? Dos bons espíritos. Então, é essa engrenagem que a gente precisa primeiro colocar na razão, para depois começar para a ação. Porque tudo a gente tem que botar na razão primeiro. Então, o que vai acontecer? Eu vou me vinculando, eu vou angariando a simpatia dos bons espíritos, porque eles é que vão nos ajudar. A gente sozinho não consegue fazer esse trabalho árduo com a gente mesmo. De descoberta, de decepções, né? de retirada das nossas mágoas, das nossas coisas, das nossas vivências passadas, das nossas experiências. Tudo isso, toda essa bagagem que a gente precisa melhorar, a gente só vai conseguir se vinculando a eles, né? Olhando para frente, para quem? Para Jesus, que é o nosso exemplo maior. Porque ele é que nos dá esse exemplo, para a gente, na hora da dúvida, a gente fala assim, quem que eu vou recorrer nesse momento? Olha só, não tem ninguém do meu lado. A gente tem Jesus, que é o nosso exemplo, que falava para a gente limpar o que está por dentro. Não só lavar as mãos, limpa o coração. Quantas coisas Jesus falou e muitas outras, né? E isso é a estranha moral. A estranha moral é isso. É não a gente se achar estranho, é a gente se achar a caminho. E a caminho a gente fica estranho, porque a gente está caminhando, tem hora que fica meio difícil, tem hora que a gente tem que parar, tomar um banhozinho, né? Tem hora que a gente tem que parar para dar atenção ao outro, a gente está correndo, aí o outro chega na hora assim, gente, o que é isso? Para dar atenção, né? O cultivo da amizade, da simpatia, porque Jesus não falou que o outro é que é a representação dele, e às vezes a gente não para dar atenção ao outro. Não é o próximo, mas próximo, se ele chegou até mim, eu estou recebendo ajuda e o outro também. Porque às vezes, né, a gente acha que não precisa de ajuda. Precisa sim, através do outro, do exemplo do outro, da dor do outro, né, do que o outro está passando. E eu também, com a minha experiência, passar para o outro. Então, que Jesus nos abençoe, fique conosco nesse final de semana, né, que vai ser abençoado de estudo, de trabalho na nossa casa. Que assim seja.